Após 30 anos de discussão e depois da aprovação na Câmara e no Senado, a reforma tributária foi aprovada. Uma sessão especial deve promulgar a reforma na próxima quarta, necessária para a economia, mas parece que não agradou a todos, principalmente os governadores. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que está aqui comigo. E aí, Tiago, o que preocupa os governadores? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite para você, Andréia. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Preocupa a redução de impostos, menos arrecadação, que os estados, assim como os municípios, é onde a gente vive, na ponta, E aí isso preocupa os governadores e outras coisinhas mais que a gente vai, como eu sempre digo, esmiuçar aqui a partir de agora. A principal questão é a da permissão de alguns ajustes e regulações por decreto e leis complementares. Essa questão preocupa os chefes do Poder Executivo dos estados, pois tal prática dá poderes ao governo federal e ao Congresso a fazer mais alterações do que já foram feitas nessa discussão. Além disso, a concentração em Brasília, segundo os especialistas, fica ainda maior com essa reforma tributária, tendo em vista a necessidade da criação de fundos e entidades, se é que assim a gente pode dizer, que ficariam responsáveis, sabe por quê? Pela distribuição dos recursos, do dinheiro. O imposto vai para Brasília, depois ele tem que voltar e tem um órgão regulador aí no meio entre o Estado, os municípios e a União. A promessa da reforma tributária sempre foi a de simplificar a arrecadação, mas nós estamos prestes a entrarmos em mais um manicômio tributário, com muitas regras e inúmeras exceções. Empresa que paga X, outras que pagam Y, como já é hoje. Essa versão final, aprovada na Câmara Federal, teve 14 alterações, ou seja, 14 trechos que foram removidos daquilo que já tinha sido enviado para o Senado e discutido lá. Uma manobra fez com que esse texto, portanto, não precisasse voltar para o Senado numa espécie de ping-pong, porque assim, passa pelo Senado, aprova, volta para a Câmara. Se a Câmara faz algumas alterações que podem impactar consideravelmente, tem que voltar para o Senado. Eles conseguiram fazer uma manobra removendo 14 artigos, 14 fases, 14 trechos, sem que ele precisasse voltar a ser discutido e votado no Senado. Você imagina, se chega lá no Senado e eles querem fazer mais alterações, aí a gente ia vencer aí o ano 2024 com discussão dessa reforma. Em total vigor, a alíquota estimada é de 27,5%, podendo ser até mais alta, segundo especialistas. Então, o que a gente chega à conclusão é que, ao invés da simplificação, eles criaram, portanto, uma oportunidade de arrecadar mais. É o que eu sempre falo aqui e acabo sendo até repetitivo. Nós precisamos de redução da máquina pública, ter gastos que justifiquem e menos interferência do Estado nas ações, principalmente econômicas. É só assim que nós teremos a liberdade econômica, que a gente sempre prega, e um ambiente propício a investimentos. Do resto, é só trocar 6 por uma dúzia. Enquanto, portanto, a gente não tiver uma simplificação total da arrecadação, que seja mais prático para o empresário saber quanto ele vai pagar no próximo mês de impostos. Hoje ele precisa do auxílio de um contador, que esse contador usa de uma assessoria que o cerca de informações, porque é um manicômio mesmo o nosso Código Tributário o brasileiro hoje. E o que se pregava sempre era uma redução, uma simplificação. Cada empresa no seu segmento tinha uma carga tributária a ser recolhida. E não foi isso que a gente viu. Cada setor criou o seu lobby, tratou os seus deputados, como a gente sabe que funciona, para que fizesse uma base ali, convencesse a remoção de uma atividade aqui, a inclusão de outra ali, para que essa tenha benefício X, outro Y, outro Z, e assim a gente acaba criando mais um arcabouço de informações desencontradas, que vai dificultar o empresário saber o que ele vai realmente pagar de imposto pelaquela atividade que ele pratica, assim como para que os estados, o município e a União possam ter até uma previsão mais prática de arrecadação, e agora a gente não vai ter isso.
e, ao invés de simplificar, também aproveitaram aí, como eles sempre gostam de fazer, aumentar a arrecadação, porque falar em redução de custos ninguém fala. Por hoje é só, André e audiência, a gente volta na quarta-feira, até para trazer essa atualização dessa promulgação, uma sessão especial. Pouco se tem a comemorar, mas 30 anos discutindo, a gente sabe que é necessário, mas como você falou, é necessário dentro de uma condição que vai favorecer e aliviar os nossos bolsos. Agora, quando a gente vê uma arrecadação mais alta e uma forma de arrecadação um tanto quanto atrapalhada como a gente tem hoje, a evolução é pouca, né, para uma reforma que vai suprir os efeitos a longo prazo.